E aí, meu povo, bora lá, gente, disposição para mais uma aula dentro de reprodução humana. Ei, não esquece, já vimos sistema reprodutor masculino, a gente agora vai ver, olha para cá, sistema reprodutor feminino. Ei, direto ao assunto aqui é assim, funções do sistema reprodutor feminino. Bora entender as mulheres, bora lá. Primeira função que eu coloquei aqui, permitir que ocorra a cópula, permitir que ocorra o ato sexual. O sistema reprodutor feminino, ele é todo estruturado anatomicamente para permitir que ocorra o ato sexual. Beleza? Bora avançar aqui, olha para cá. Produção de gametas. É no sistema reprodutor feminino que ocorre a produção de gametas femininos, que são justamente os óvulos. Terceira função que eu quero que vocês entendam: produção hormonal. Produção dos hormônios sexuais femininos. Quem são eles? Olha para cá: estrógeno e progesterona. Esses hormônios são envolvidos com a gestação, com a regulação do ciclo menstrual, com, por exemplo, o aparecimento, a formação das características sexuais femininas, cintura mais afilada, presença de seios, voz mais fina, entre outros. Beleza, gente? Entendido essa parte aqui, bora comigo avançar. Olha para cá. Com relação aos órgãos, existem órgãos externos e existem órgãos internos. Bora entender bem direitinho. A gente vai iniciar justamente com os órgãos externos, que são esses aqui, certo? E aí, pessoal, é importante eu ressaltar o seguinte: o conjunto desses órgãos externos aqui compreendem uma região chamada de vulva ou pudendo vaginal. Tá na tela para vocês aí. Essa região se localiza entre as coxas na mulher, na região mais baixa do ventre, certo? Então, olha só, vamos agora identificar cada um desses órgãos. Acompanha comigo e dá o zoom aí para poder enxergar melhor. Olha para cá, gente, começando de fora para dentro. Pessoal, nós temos aí os lábios maiores. O que são os lábios maiores? São dobras aqui, de um lado e do outro. São duas dobras grossas de pele, certo? Que se dispõe, se localiza de um lado e do outro. Perfeito? Entrando mais um pouco, mais internamente, destacado de vermelho, olha para cá, olha onde eu estou passando o pincel aqui, também de um lado e do outro, nós temos os chamados lábios menores. Esses lábios menores nada mais são do que pregas delicadas de pele. São dobras de pele mais delicadas, que se encontram mais internamente em relação aos lábios maiores. Deu para entender? Perfeito? Entrando mais um pouquinho, toda essa região que eu vou passar o pincel, pessoal, todo esse espaço aqui, entre um lábio menor e outro, compreende o que nós chamamos, olha a setinha aqui, vestíbulo vaginal, certo? Então, toda essa região aí entre um lábio e outro, vestíbulo vaginal. Bora lá. Na parte, gente, inferior do vestíbulo vaginal, nós temos aqui, olha só, tá de azul aqui para vocês, a abertura da vagina, a abertura vaginal, ou orifício vaginal, tanto faz, ok? Essa abertura ou orifício vaginal, é nesse orifício, nessa abertura, que existe o chamado ímen. O que é o ímen? O ímen nada mais é do que uma membrana mucosa delicada que recobre parcialmente essa abertura. Esse ímen está presente justamente nas mulheres que nunca tiveram relação sexual, nas mulheres virgens, certo? Então, onde é que se encontra o ímen? Justamente aqui, olha só, na abertura vaginal, sendo uma fina camada mucosa aí recobrindo parcialmente essa abertura vaginal, esse orifício vaginal. Perfeito, gente? Deu para entender isso aqui? Eu espero que sim.
Já, pessoal, olha para cá, na porção superior, nós temos a abertura da uretra, ou o orifício uretral, que é por onde sai a urina. Mas cuidado, essa uretra aqui não faz parte do sistema genitor ou reprodutor feminino, certo? Deu para entender aqui, gente? Mais uma questão sobre a abertura vaginal, gente. Voltando para a abertura vaginal. Na abertura vaginal, por aqui, olha só onde eu estou passando o pincel, nas laterais da abertura, existem umas glândulas, e está o nome aí na tela, atenção, é importante essas glândulas chamadas glândulas de Bartholin. Essas glândulas são glândulas que secretam, que liberam substâncias lubrificantes, que vão justamente deixar essa região mais lubrificada para facilitar a penetração durante o ato sexual. Perfeito? Então, essa lubrificação é importante para a penetração perfeita do pênis durante o ato sexual, durante a excitação sexual. Beleza? Tá aí na tela, glândulas de Bartholin. Bora lá, pessoal. Voltando, falei já da abertura uretral. E aí, gente, nós temos aqui, olha só onde eu estou colocando o pincel, tá aqui a setinha, o clitóris. O que é o clitóris? Extremamente importante. Gente, o clitóris corresponde a um tecido erétil, veja, é um tecido erétil que se localiza na região de encontro entre um lábio menor com o outro lábio menor. Veja que os lábios menores eles se encontram aqui, e é nesse encontro que nós temos quem? O clitóris. E atenção, o clitóris ele corresponde a um tecido erétil. Durante a excitação sexual, o clitóris ele fica entumecido de sangue, e aí ele vai realmente se apresentar de forma erétil. Atenção com essa informação. O clitóris ele também corresponde a um órgão homólogo ao pênis. Perfeito? Uma das diferenças, tem várias, mas uma das diferenças é que o pênis possui internamente o canal uretral, possui a uretra. Já o clitóris não possui. Fora a questão de tamanho, tudo isso. Perfeito? Mas é sim, tá na tela para vocês aí. O clitóris é um órgão homólogo ao pênis. Diferença, o pênis é maior, tem uretra. Clitóris bem menor, não tem uretra. Perfeito? Mas é um órgão sim homólogo. Beleza, gente? E fica entumecido, não esquece, durante a relação sexual. Beleza? Bora lá, pessoal. Finalizamos os órgãos externos. Bora compreender agora, identificar os órgãos internos. Vem comigo. Primeiro, olha para cá. Primeiro órgão interno está aqui. A vagina. Esse tubo aqui, que é em torno de 10 centímetros, corresponde à vagina. A vagina é um tubo, atenção, que possui paredes fibromusculares. Possui paredes, é um tubo que possui essas paredes que são capazes de se dilatarem durante a penetração do pênis, durante o ato sexual. E não esquece, quando o pênis penetra, essas paredes aqui estão lubrificadas pelas glândulas vestibulares, as glândulas de Bartholin. Perfeito? E aí, gente, olha para cá. Além da vagina, nós temos mais acima toda essa estrutura aqui, olha só, daqui para cá, nós temos o útero. Então a vagina é um tubo com paredes fibromusculares que tem em torno de 10 centímetros e se prolonga até a base do útero, que é essa região aqui. Daqui para cima é o útero. Tudo isso aqui. Perfeito, gente? Daqui para baixo é a vagina, daqui para cima é o útero.
Perfeito aí? Vamos falar do útero. Pessoal, o útero, ele possui, presta bem atenção, uma região interna oca, então ele é oco aqui dentro, mas ele é um órgão preenchido, melhor dizendo, revestido por uma musculatura, por uma parede muscular espessa, relativamente espessa. Então tá aqui a musculatura uterina, certo? Por dentro ele é oco e ele tem o formato de pera. Ele tem dimensões em torno de 7 centímetros de altura e 5 centímetros de largura. Esse útero, gente, ele possui essa musculatura uterina capaz de se expandir durante a gestação, logicamente, durante a gravidez. Então o bebê consegue se formar aqui dentro dele, porque toda essa musculatura uterina, da parede uterina, ela tende a se expandir. Beleza? Atenção para essa região. O útero disse que é daqui para cá, certo? Veja que aqui ele é mais robusto, mais largo, mas ele vai afinando. Ele vai afilando aqui. Essa região, olha para cá, gente. Essa região mais afilada é o que nós chamamos de região cérvix ou colo uterino. O colo uterino, pessoal, ou cérvix, é a região que está em contato com quem? Com a vagina, anatomicamente falando. E é esse colo uterino, essa região mais afilada do útero, essa base do útero, que durante a gestação, melhor dizendo, durante o parto, na saída do bebê, esse colo uterino ele se dilata, ele se abre mais para que o bebê possa ser expulso entre aspas, né? Para que o bebê possa sair e ocorrer o nascimento. Perfeito, gente? Então, muito cuidado. Esse colo uterino ou cérvix uterina já é uma região do útero mais afilada. Tudo isso está na tela aí para vocês. E além de ser mais afilada, é uma região com tecido mais fibroso. É uma região mais firme, mais consistente quando comparada ao restante da musculatura do útero. Aqui em cima ele é mais flexível, aqui embaixo o colo uterino é uma região mais endurecida, mais fibrosa, mais consistente. Perfeito? Repito, tudo isso está na tela para vocês, não se preocupa. Então, gente, o útero está aqui. Uma outra questão que eu queria falar sobre o útero e não está aqui, é que esse revestimento aqui interno do útero, nós chamamos de endométrio. Endométrio. Então, o que é o endométrio? O endométrio corresponde ao revestimento interno do útero, cheio de quê, gente? De vasos linfáticos, de vasos sanguíneos e também de glândulas. Algumas mulheres apresentam uma condição patológica chamada endometriose, que é um processo inflamatório em todo esse endométrio, em todo esse revestimento. E aí, muitas vezes, essa endometriose, essa inflamação, acaba que dificultando o desenvolvimento do embrião nessa região. Perfeito, gente? Algumas mulheres apresentam, outras não. Tem tratamento, logicamente. Beleza? Então, olha só. Pessoal, ainda sobre o endométrio, as mulheres, a partir da puberdade, elas apresentam a cada 28 dias, aproximadamente, um espessamento desse endométrio, um espessamento desse revestimento. Então o endométrio ele fica cheio aí de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos e de glândulas, com o intuito, com o objetivo justamente de se preparar para uma possível vida que vai surgir aqui, para uma possível gestação que venha a acontecer.
Não acontecendo a gestação, o que é que acontece com o endométrio que está espesso? Esse endométrio, ele acaba se desmanchando, se degenerando, os vasos sanguíneos se degeneram e ocorre a cada 28 dias a eliminação de todo o conteúdo aqui de sangue, justamente por não ter havido aí a gestação, por não ter surgido aí uma nova vida. Perfeito, pessoal? Deu para entender isso aqui? Então bora lá, vamos seguir em frente aqui. Gente, falei aqui da região mais afilada. A região superior do útero, olha para cá, ela está conectada, essa região mais robusta, conectada a dois tubos ou dutos que nós chamamos ovidutos ou trompas de Falópio. Perfeito? Pessoal, esses ovidutos aqui, ou tubas uterinas, uma de cada lado, se conectam diretamente ao útero. E a extremidade dessas duas tubas uterinas vão justamente se aproximar, estão localizadas aqui aproximadas do ovário, de um ovário de um lado e do outro ovário que está do outro lado, certo? Essas extremidades, elas são franjadas, possuem franjas, fímbrias ali, franjinhas que estão aqui e elas desembocam justamente aqui, próximo aos ovários, conforme eu falei. Perfeito? Pessoal, as tubas uterinas possuem todo o seu revestimento interno ciliado. Existe o chamado epitélio ciliado aqui, cheio de células com cílios, com pelinhos, na verdade são cílios, que se movimentam formando uma corrente de líquido que vai levar o óvulo que é liberado pelo ovário até o útero. Perfeito? Então esse epitélio ciliado nas tubas uterinas, esse revestimento interno cheio de cílios, permite que ocorra o deslocamento do óvulo até o útero. Nesse meio do caminho, esse óvulo ele pode ser fecundado pelo espermatozoide, caso haja relação sexual, ato sexual. Geralmente a fecundação ocorre por aqui, certo? Na região aqui ainda das tubas uterinas. Perfeito, gente? Deu para entender? Então as tubas uterinas têm em torno de 10 centímetros também, mais ou menos como a vagina, cada uma. E, repito, as extremidades são franjadas e próximas dos ovários. Ok? Sobre elas é o que tem para falar. Tá tudo na tela para vocês aí. Fiquem tranquilos e o material vai justamente ter todo esse conteúdo escrito. Beleza? Aqui tem-se os ligamentos sustentando os ovários também aqui a parede do útero. E aí, pessoal, nós temos por fim os ovários. Esses ovários aqui são gônadas sexuais capazes de produzir os hormônios. Então a síntese hormonal, a produção hormonal ocorre no útero? Não, ocorre especificamente nos ovários. São eles que produzem, certo? Os hormônios sexuais femininos. E eles também são os responsáveis pela formação dos gametas, pela formação dos ovos. A ovulogênese ou ovogênese, que a gente vai ter a próxima aula só sobre isso, ocorre justamente aqui, nos ovários. Em que parte dos ovários? Na região do córtex. Nessa região mais do córtex, fora aqui. Então essa região mais periférica, no córtex, ocorre a ovogênese ou ovulogênese. Certo? Vou só acrescentar aqui, mas a gente tem uma aula específica sobre isso. Fiquem tranquilos. Beleza, gente? Entendido isso? Então, pessoal, basicamente é isso. A gente vai para a próxima aula só para tratar justamente da formação dos óvulos. Perfeito, gente? A gente finaliza aqui e aí na próxima aula a gente se vê com ovulogênese,
Abraço a todos e até a próxima.